Mateus 6,25, aí Jesus começa falando assim, né? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Eu fico pensando, meus irmãos, nas palavras de Jesus. Quantas vezes você para para estudar os textos de Jesus Cristo e você fica olhando a forma como Jesus se expressa, as palavras, o sentido que tem, coisas que você não se preocuparia. Por exemplo, eu faria assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, ou beber, ou vestir. Mas ele não, ele separou. A vossa vida, quanto que haveis de comer e beber, nem pelo vosso corpo, né? Quanto ao que haveis de vestir. Interessante, coisas, né? Mínimas que Jesus está trabalhando, sendo bem minucioso e bem incisivo e intencional no que ele diz. Essa expressão por isso, né? Ela está ligando o texto anterior, e é bom a gente ler para a gente lembrar. No anterior, vou pegar só o 24, não poderia pegar mais antes, mas 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, né, como sendo a Deus e as riquezas. E aí Jesus fala, por isso vos digo, não andeis ansiosos. De fato, se você pensar bem, uma pessoa que está nessa condição de um coração dividido para servir, né, a dois senhores, existem algumas preocupações na vida dele que não está normal. E Jesus está entrando agora com um outro perigo, que é a ansiedade. E é interessante que a ansiedade ele vai trabalhar o resto do capítulo agora. A ansiedade que produz, né, traz coisas más, né, para a sua vida, malefícios para a sua vida. Antes, Jesus estava instruindo os discípulos os cuidados, né, com relação às coisas materiais, de forma que elas não dividissem os corações deles, eles tomassem cuidado com isso. Jesus vai dizer que os suprimentos de Deus, né, são dádivas dele do céu. Eu gosto de lembrar daquilo que a gente está estudando em Tiago, que fala que todo o dom, né, toda a boa dádiva e dons vem de Deus, o Deus do Pai das luzes. Deus é o Deus da providência para as nossas vidas, que é o supridor. Talvez quando o Tiago fala, como ele falou, mas ele estivesse falando em que contexto? Deus é o supridor, né? De alguma forma Deus vai supri-los. Ou suprir com paz, você sempre pode lembrar disso. Deus pode suprir com alimento, Ele é o Senhor dos alimentos, das roupas, né? De tudo que nós possamos precisar. De certa forma, o Tiago está falando que é um consolo vindo de Deus, porque de Deus procede aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia. Então, os suprimentos são dádivas de Deus. E ele diz também que Ele vai concedendo a medida das nossas necessidades e é aplicado a nossa vida para a glória dEle. Isso é maravilhoso também, porque Deus não nos dá algumas coisas e a gente, como servo de Deus, desperdiça. A gente glorifica a Deus com aquilo que Deus concede para nós, para nossas vidas. E aí, as pessoas que estão preocupadas em adquirir coisas com demasia, né, de uma forma desenfreada, desconsiderando que é de fato necessário, ou até mesmo a necessidade de outros, muitos vão agir assim. Às vezes está indo além do que você precisa de fato e também desconsiderando que alguém precise. Mas você está correndo atrás disso de uma forma desenfreada. Dessa forma está alimentando, né, um consumidor, talvez interno, né, lá dentro de nós, que se chama de ansiedade. Alguma coisa que está às vezes nos consumindo e nos levando a isso. A ansiedade ela não é uma coisa muito boa. O medo de faltar pode estar atrás de alguém ansioso. Alguém que é ansioso pode estar com tremendo medo, né, de que coisas faltem para ela, em todas as esferas, né, da sua vida. No Novo Testamento, então, a gente tem aquela história do homem rico, lá em Lucas capítulo 12,
E ele vai acumular muitos bens, ele enche os celeiros para ter uma certa garantia. Porque a forma como ele expressa ali naquele texto, tem todo um contexto ali, mas ele está expressando uma maneira de que agora ele ficou bem tranquilo, porque ele supriu as suas necessidades, ele pode descansar, se alegrar, dormir, né? Ter prazer. Então demonstra talvez alguém que estivesse com uma ansiedade tremenda e que ela seria suprida à medida que ele tivesse as coisas. Eu confesso, meus irmãos, que eu mesmo, na minha vida, no começo da minha vida cristã, a forma como eu fui criado, eu tinha muita preocupação em ajuntar, em ter coisas. Realmente, depois Deus foi mostrando, né, que não é assim o reino de Deus, mas a gente começa assim. A gente começa pensando em ter, em adquirir preocupações futuras com a gente mesmo, e aí é diferente de cuidado. É diferente de você cuidar da sua vida, você planejar a sua vida, né? É muito diferente. É uma ansiedade, uma coisa que não é mais natural, principalmente para nós como cristãos, né? Em Mateus, a gente encontra lá o questionamento que um jovem faz a Jesus Cristo, e ele questiona desejando a vida eterna para Jesus. Quando Jesus pergunta para ele, né, se ele conhecia e guardava os mandamentos, sim, Jesus fala para ele, né, e ele responde que ele seguia a lei e guardava os mandamentos. E quando Jesus, de fato, conhecendo o coração dele, chega no âmago da sua condição, de fato, da sua vida, né, a sua necessidade maior, Jesus fala com ele que era necessário, né, ele vender tudo que tinha, dar, né, aos pobres. Quando ele ouve isso, ele realmente recua, ele fica triste. Diz lá que ele era um homem muito rico, por ser um homem muito rico. Ele não podia se desfazer dessas coisas. Mas possivelmente ali seu coração alimentasse algum tipo de ansiedade, mesmo que implícita, né? Lá no Antigo Testamento, o episódio do maná, por exemplo, de Deus, né, para o povo, o pão do céu de Deus, Deus deu o alimento que veio do céu para o povo, lá no meio do deserto, né, num lugar que de fato você não ia encontrar aquelas coisas ali de uma forma natural, se não sobrenatural. Ali mostra, meus irmãos, com relação ao povo, uma reação de ansiedade, medo de que como é que nós vamos entrar em todos os sentidos, entrar nesse deserto e sobreviver. Eu sei que para nós muitas vezes é fácil, dentro da nossa perspectiva do século XXI, com tantas facilidades e confortos, né? Mas aquele povo, eles também experimentaram o melhor de Deus, visivelmente. Eles viram Deus operando, eles viram Deus, aquela maioria ali viu Deus operando no Egito, que estava começando a caminhar. Eles viram Deus abrir o mar. E assim por diante, já dentro, ali no deserto, quantas vezes Deus providenciando para eles aquilo que eles precisavam. Mas é interessante, quando Deus manda o maná, a gente percebe ali uma atitude bem comum do homem, que é recolher mais do que precisa, mesmo com ordem. Quando o maná caiu, bom, eu estou pensando com a minha fé do século XXI, com a mente, né? A fé em Cristo, mas a mente do século XXI. Quando o maná caiu, eu já ia olhar e falar assim, bom, Moisés falou que não pode pegar mais do que por um dia. Então tá ótimo, amanhã vai ter de novo. Por quê? Eu estou pensando hoje, né? Por quê? Porque esse milagre de ter caído, né, já satisfez o que a minha fé não tinha. Eu estou satisfeito porque caiu alguma coisa do céu, Deus mandou alguma coisa que veio que não é comum, que vai nos alimentar. Então amanhã cai de novo, com certeza. Ele falou que cai. Eu imagino isso, tá? Mas não, eles recolheram e depois também até na sexta-feira, não podia, depois das 18 horas, né? Ou na sexta-feira não podia recolher, recolhia para sexta e sábado, mas o povo ultrapassou isso também. Isso mostrava que uma falta de descanso e confiança plena no Senhor. Um medo de que não pode ser que amanhã não tenha, meus filhos vão passar fome, é uma porção de coisa que vem na mente e na cabeça do ser humano, né? Eles desobedecem a Deus. A ansiedade aqui, meus irmãos, traz a ideia de uma divisão do coração.
do homem, do que Jesus está falando aqui, essa divisão coloca o coração do homem dividido em direções, obviamente, opostas. Então está relacionado com a questão mesmo do coração, que Jesus começa falando ali desde o verso 19. Aonde estiver o teu coração, ali estará também o teu tesouro. O teu tesouro é aquilo que você mais gosta, aquilo que você mais quer. E isso divide o homem e o seu coração de fato não fica plenamente confiante em Deus. Você começa a ficar ansioso e a tal da ansiedade pecaminosa, né? Eu lembrei ontem, falando para as mulheres, eu estava lembrando de quando Jesus fala lá em Lucas 22, na ceia, ele fala assim, a expressão é ansioso, ele fala assim, desejei ansiosamente tomar essa ceia com vocês, né? É diferente dessa ansiedade que ele está falando aqui do homem, do coração dividido. Ali Jesus estava ansioso para que esse momento se concretizasse, era a semana, na verdade, era 24 horas antes da sua prisão e crucificação. Então ele estava desejoso de se reunir com os discípulos, ter uma comunhão com eles e passar para eles uma ordenança, um ensino que perpetuaria, né, na igreja, na sua igreja daí para frente. Essa ansiedade de Jesus, então a gente pode falar chamada da boa ansiedade. Então, aquela que te faz trabalhar, adquirir, juntar. A gente está falando desse tipo de ansiedade nociva ao coração das pessoas. E, na verdade, o mundo vive sob essa ansiedade, de uma forma geral. É o medo da falta, né? Faltar alguma coisa. Então, as intenções elas podem ser até moralmente boas, pensando no benefício, por exemplo, familiar, como acabei de dizer agora há pouco, até sobre os meus pensamentos mesmo, mas é desprovido de fé, é desprovido da confiança no suprimento pleno de Deus. E aí, o que nós adquirimos, essa ansiedade, nesse desejo, a gente também não compartilha com fidelidade ou generosidade com outras pessoas. Isso é muito interessante a gente pensar, né? Primeiro nós ficamos desconfiados do pleno suprimento de Deus e depois nós alcançamos as coisas, porque Deus permite que isso vá, a gente não divide, é de uma forma justa com o necessitado, não é talvez você precisar dar tudo seu. Mas eu li, eu acho que eu comentei aqui na igreja, o John Stott falando sobre jejum, naquela parte do jejum, eu lembro que comentei aqui, que ele fala desse jejum, de você tirar o seu e dar para alguém que está com fome. E aí esse jejum que você está fazendo só você e Deus, falou, Senhor, eu não vou comer hoje, talvez amanhã, porque eu só vou ter dinheiro para comprar depois da manhã. Mas aquele irmão ou aquela pessoa, ela precisa de comer. E aí você está dando, você está realmente sendo, você está com o seu coração, né? O seu coração está sendo administrado, cuidado por Deus. É diferente, remove, né, aquele desejo de ter e às vezes nem repartir. E aí então a gente vai deduzir que a ansiedade nesse aspecto aí, ela é incompatível com a fé cristã. Então, pessoas que manifestam ansiedade, a gente tem que ajudá-las, orar com elas, procurar ajudá-las a que Deus trate seus corações, porque a ansiedade, meus irmãos, não é só está na vida daqueles que desejam coisas e adquirem muitas coisas, não. A ansiedade está no coração de todo o ser humano pecador. Ele tem um grau de ansiedade, né? Se a situação dele é uma situação mais simples, pouco dinheiro, ele vai alimentar as suas ansiedades dentro daquilo ali. E o que Jesus fala aqui, nas necessidades que ele coloca, são necessidades bem assim, básicas, que ele pontua aqui, são coisas básicas. Ele fala para você não estar preocupado com comer, beber e vestir. Se a gente fosse olhar, né? São as coisas básicas nossas do dia a dia. E aí eu estava vendo em John Stott, ele diz que ele chama isso da trindade dos cuidados do mundo. Eu achei muito interessante, comer, beber e vestir. É a trindade dos cuidados, né, do mundo.
E se a gente parar para pensar, são essas coisas então que movem o mundo. É comer, beber, vestir. Você vai ver as pessoas aquelas que só podem comer o arroz e o feijão, e você vai ver aquelas que estão preocupadas porque precisa comer seu caviar. Nada contra, né? Mas a mente das pessoas estão em cima dessas coisas. E o problema é isso, você lutar para adquiri-las como uma conquista bem ambiciosa, né? Então, o medo de faltar, então eu não tenho que... Talvez eu não vou comprar 60 quilos de arroz, eu consumo 4 quilos. Mas eu vou guardar dinheiro que amanhã pode ser que falte à mercê de alguém que talvez esteja precisando. E do seu próprio coração que comanda, né, essa condição. Te move a fazer isso por um medo de que Deus pode faltar, né? Você não fala assim, né? Mas Deus pode faltar em algum momento da nossa vida. Eu vi um vídeo, meus irmãos, bem recente, aliás eu vejo quase que sempre ele, um rapaz moçambicano, um brasileiro foi lá, e por causa desse brasileiro que a gente conheceu no vídeo também, a gente acabou olhando a vida desse rapaz e ficamos acompanhando, ele mora em Moçambique. Meus irmãos, aquela simplicidade com que eles vivem, na verdade, que aí você vê eles mesmos filmando dia a dia, as meninas, né, as filhas, a mãe, as filhas, os irmãos, é uma simplicidade tão grande que nós brasileiros, que não somos ricaços, né, não é possível. Aliás, até como que alguém pode se contentar com tão pouco? O banheiro é fora da casa, parece tão normal. A água, isso eu estou falando em Moçambique, como é que é a capital de Moçambique, na região ali. Estou falando na região da capital. Então, a água pega e enche os baldes, no banheiro já tem sempre um balde de água. E assim por diante. Questões de televisão, quem tem, passa a ser um luxo. Isso aí não é o importante. Aí a comida, você vai ver, isso é o dia a dia, não foi para ver vídeo, não, é o dia a dia, a gente percebe lá pelo jeitinho, o dia a dia de quase todos ali. Né? Arroz, feijão e uma folha, alguma coisa assim, alguma coisa que pega no mato lá, faz como. Eu fico pensando, né, como que eu não vejo eles reclamando, pelo que a gente percebeu, né? Não há uma reclamação. Mas talvez tenha por ser pecador, né? O ser humano, então, meus irmãos, ele é conduzido, por causa dessa ansiedade, para um campo de sucesso, um campo que lhe conceda algum tipo de segurança, mas também de ambição e egoísmo. Tudo isso está junto nessa pessoa que deseja satisfazer ou deseja atender às suas ansiedades. Mas Deus, meus irmãos, Ele é o Criador do corpo e da vida. E Deus, por ser Criador do homem, Ele é o Criador do nosso corpo, Ele é o dono e Senhor da nossa vida. Isso a gente não pode negar nunca, né? Então, Ele prometeu cuidar da sua criação. Em Cristo, Colossenses 1,17 diz que em Cristo todas as coisas subsistem. Essa palavra é uma palavra muito ampla no seu alcance, que há uma subsistência mesmo, tanto do universo, na sua forma de governar o mundo, né, de atender às necessidades do mundo, como Sol, Lua, planetas, todas essas coisas, como o cuidado diário do seu cabelo e da sua fome e das suas necessidades básicas. Esse Deus que nos dá subsistência é o Deus que vai consolar o nosso coração. Coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, né, de vida cristã. Que Deus vai dar conta, Deus vai dar, né, o que nós precisamos. E a ansiedade, então, ela não é bem-vinda aos nossos corações. Então, ela não deve assenhorar-se dos filhos de Deus, a ansiedade. E aí, a gente tem que, concluindo, né, é não pensar que Jesus está proibindo o cristão de se abastecer, né, ou de encher as suas dispensas, ou de ter algo. Como eu disse um pouco no começo, não é disso que ele está falando. Mas está falando quando isso se transforma no perigo da ansiedade. Quando há ansiedade, de fato, você começa a trilhar, né, por caminhos e lugares perigosos, duvidosos. O seu coração já está dividido. Deus nos usa
na própria subsistência que Ele nos concede. Deus sabe do valor de nossa vida, e tanto Ele sabe, né, ao ponto do próprio Senhor Jesus Cristo morrer na cruz por nós. O valor da nossa vida é muito maior para Deus do que nós imaginamos para nós mesmos. A forma como nós tentamos dar subsistência a nós é um tiquinho, é muito pouco perto da forma como Deus nos dá subsistência. E aí a gente começa pensando então no que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. A providência de Deus que é mantida desde antes da eternidade e vai chegar ao dia da consumação. É o Deus que cuida de todo o nosso ser. Assim, nossa vida vale muito mais do que as necessidades ou a nossa própria ansiedade por nossas necessidades diárias. Nosso corpo, então, precisa ser cuidado para que não entre no desgaste proporcionado, então, por essa ansiedade. A ansiedade consome. A ansiedade mexe com a nossa estrutura física, mental, quem sabe até moral e, obviamente, espiritual. A ansiedade, ela desestrutura as pessoas e é uma clara evidência de confiança plena em Deus. Portanto, a pessoa que vive sob ansiedade, ela tem muita dificuldade até para evangelizar alguém, porque a sua confiança em Deus, ela tem que ser plena, atingir todas as áreas da sua vida. E a pessoa que te conhece precisa, te conhecendo, né? Ela vê que você é uma pessoa que confia plenamente em Deus, em todas as suas providências, nos mínimos detalhes, a gente pode dizer assim. Então Deus nos ama, meus irmãos, e Ele nos conhece, Ele nos é suficiente. Por isso que nós cantamos no começo, eu só confio no Senhor, né? Que não vai falhar, mesmo que o sol escureça, o céu, né, caia, e assim por diante. Nós confiamos no Senhor, que não vai falhar. Que Deus nos ajude nas nossas possíveis ansiedades, que nos ajude a confiar plenamente nele, para a glória dele. Amém?